Olá, meus amados em Cristo Jesus, graça e paz a todos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um imenso prazer estar com todos vocês novamente, através desse vídeo aqui, pelo YouTube. E agradecer pelos comentários dos meus amados irmãos, que têm feito seus comentários, a todos vocês que tem acompanhado. Eu quero agradecer pelos inscritos no canal, tá? Muito obrigado por você que se inscreveu, por você que tem assistido, tem deixado o seu like e você que tem deixado também seus dislikes. Você que não gostou, não tem problema. É isso mesmo, nós estamos na graça de Cristo e não adianta a gente se enganar. Temos que pregar a graça. É o único evangelho que tem hoje. Não existe outro, não se engane. Não existe outro evangelho hoje na graça do Senhor Jesus. Só existe o evangelho de Cristo, da sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Então, eu peço em nome de Jesus, eu peço a você, meu amado e minha amada querida, deixe seu like, por favor, tá? Vá lá, deixe seu joinha, né? Se inscreva nesse canal. Me ajude a divulgar o Evangelho da Graça de nosso Senhor Jesus. Porque é toda a verdade aqui que tem sido pregada. Quero que você entenda isso, tá bom? Deixe seu like aí, se inscreva nesse canal, me ajude, convide um amigo, convide um familiar seu. Vamos juntos levar essa palavra maravilhosa de nosso Senhor Jesus, que é o Evangelho da Graça de Cristo, para todos os corações que estão aflitos nesse mundo. Porque nós temos que entender que nesses dias que vivemos, nesses séculos, né, em pleno século XXI, apesar de já ter passado muitos séculos, e aí de lá então o povo vem vivendo umas grandes mentiras. Eu quero que você entenda isso. Infelizmente, a maioria do povo evangélico tem vivido uma grande mentira. É isso? Nesse mundo. Dentro de várias igrejas evangélicas. Infelizmente, é algo muito, assim, podemos dizer, muito triste da gente saber. E mesmo que a gente pregue a verdade, a gente mostre de dentro da Bíblia o que é realmente, as pessoas não acreditam. Mas o Espírito Santo, o Senhor Jesus, tem iluminado as mentes do povo, tem iluminado esses pensamentos, tá bom? O povo tem sofrido muitos males tem no mundo, muitas doenças. O mundo tem pessoas de todo jeito, tem pessoas boas, tem pessoas ruins, porque tudo depende, meu amado, da crença, né? Da crença e do costume de cada pessoa, no que ela acredita, no que ela faz. Porque os que não aceitam e os que não vivem o Evangelho da Graça de Cristo e não compreendem, porque a verdade é que muitas pessoas não entendem a graça, não conseguem compreender o sentido da nova aliança no sangue de Cristo Jesus. A verdade é essa. Até mesmo evangélicos que têm a Bíblia, que lê a Bíblia, você veja que tudo que é pregado aqui é de dentro da Bíblia. Eu vou até citar para vocês vários versículos aqui que tem na Bíblia, tá entendendo? Agora, o problema de você não entender é porque você não conhece o tempo. É porque as pessoas, elas não querem entender, não respeitam a data, o tempo, o século que tudo aconteceu. Tá entendendo? Você tem que entender isso. Você precisa entender que a Bíblia, como sendo a palavra de Deus, ela é toda escrita em linguagem de figuras. Porque foram os judeus que escreveram. Os judeus foram os primeiros a receber a palavra do Altíssimo. São privilegiados por isso. E os judeus vieram de todas as partes, de todos os lugares da Etiópia, principalmente da Etiópia, né?
com a língua etíope, e também dos árabes, vieram dos árabes também. Quer dizer, são vários tipos de pessoas que tornaram cristãos quando Deus ele fez a aliança, né? A antiga aliança. É isso que muitos até, e eles até falam. Eu acho interessante é que eles até falam, né, da antiga aliança, eles falam da nova aliança, porém é uma coisa absurda. É você querer viver do passado. Você querer viver costumes e cultura de outras nações. Não tem como. Não há como você se encaixar no meio de uma nação que não tem nada a ver com você. É isso que a pessoa tem que entender. Nós aqui no Brasil, que somos gentios, nós temos que entender que o Evangelho da graça de Cristo chegou até nós. Por quê? Porque Cristo na cruz já tinha pagado o preço. Não por nós aqui, né? Ele simplesmente ele com toda a força, com toda a certeza, né? Com sua fidelidade ao Pai, ele se entregou na cruz. Ele cancelou o escrito de dívida, né? Tudo aquilo que era contrário ao povo de Israel, que condenava o povo, porque somente lá em Israel, é isso que você tem que entender, era só em Israel que essas leis que tem na Bíblia aqui funcionavam. Você pensa que essas leis que tem aqui na Bíblia, elas eram feitas para todas as nações daquela época? Não. Pelo amor de Deus, não confunda as coisas. As leis que tem na Bíblia aqui, preste atenção, quando você lê todo o Antigo Testamento, você não encontra no Antigo Testamento nenhuma mensagem, nenhum evangelho, nenhuma pregação dos apóstolos, não tem, e nem tampouco dos profetas. Aqui os apóstolos estavam vivendo os últimos dias, né? Você veja aqui, os últimos dias deles na lei de Moisés, porque o templo ainda estava de pé. O templo veio cair no ano 70. Esse ano 70 não é o ano de 1970, é o ano 70 da primeira era cristã, do primeiro século, o século I. Quando começou a surgir o século I da era cristã, que foi a vinda de Cristo. Nasceu Jesus de Nazaré, né, menino. Entendeu? Então, é isso que você tem que entender. O Antigo Testamento não tem palavra nenhuma para nós aqui hoje. Hoje, em pleno século XXI, você querer futurizar a Bíblia, você querer viver o que viveu Abraão, Noé, o que viveu Jacó, Isaac, Moisés, Davi, o que viveu Gideão, Elias, o que viveu todos os patriarcas e profetas da época, porque na lei de Moisés, no antigo pacto, na antiga aliança, que era uma aliança feita com coisas materiais, que foi feita através de morte de animais, a antiga aliança. O sangue que foi derramado na antiga aliança foi sangue de animais, que Deus fez com o patriarca Abraão na época. É preciso que você entenda isso. E a partir então dessa aliança feita com Abraão, Deus passou a viver como Senhor de uma nação. Veja que tudo que foi feito já era visando a vinda de Jesus. Esse era o plano de Deus. Então, tudo que era da antiga aliança, as leis que Moisés criou, 613 mandamentos, não era para mais ninguém. Entenda isso. Era somente para o povo de Israel. As outras nações eram consideradas nações pagãs. Era considerado pessoas que não tinham direito de Deus, inimigos de Deus. Muitos até se associavam aos judeus.
Mas como eram épocas de guerra, de dominações, de invasões, onde as pessoas eram desbravadores, que ali era a época de desbravadores, as pessoas saíam, criavam exércitos, né? Faziam lá aquele exército montado de pessoas para conquistar terras. E a lei era do mais forte. Era dente por dente, olho por olho, era guerra mesmo. Vinham e conquistavam. Os que eram mais fracos, os que não tinham condições, não tinham grandes exércitos, acabavam sendo dominados pelos maiores, pelos mais poderosos. Você veja que o próprio Deus falou para Abraão, mas a tua nação será peregrina na terra. Vocês serão levados cativos. Quer dizer, o povo de Israel por várias vezes foi cativo na terra. Foi cativo na terra. Então, é assim que você tem que entender as coisas que está escrito na Bíblia. Não tem nada a ver com você. Não tem aqui nenhuma visão para o Brasil, para a América, o nosso continente americano aqui, né? Esse continente americano que veio a existir a partir do século XV. Pelo amor de Deus, entenda isso. É preciso que você seja coerente e aceite e respeite, seja educado com a Bíblia. Seja educado. Quando você lê todo o Antigo Testamento, quando eu falo Antigo Testamento, eu estou falando de Atos dos Apóstolos. Preste atenção. De Atos dos Apóstolos até Gênesis, voltando. É Antigo Testamento. É antigo. Ali ainda existia a lei. A lei vigorava. Todo o Antigo Testamento, na Bíblia, é quando a lei funciona ainda. Quando foi que a lei parou de funcionar? Quando foi que a lei que Moisés criou, ela deu fim? Ela foi destruída por completo, porque quando Cristo morre na cruz, ele pôs um fim à lei. Porém, era necessário que os discípulos, como ele falou, quando ele volta, né, quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele chega aos discípulos e fala assim: ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Ele está falando com quem ali? Quando Jesus fala para os discípulos, ele aparece para eles e diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele está falando com quem ali? Ele está falando com os discípulos. Ali era o ano 33. Não era ontem. Ele não falou ontem. Entendeu? Você não acha nenhum discípulo vivo. Você acha algum discípulo vivo para que você acredite que o que Jesus está falando com eles aqui serve para você? Não. Entenda isso. Eu só quero que você entenda isso. Quando ele falou ide por todo mundo, ele não falou que era para eles ir pelo o mundo inteiro. Ele não fala do mundo inteiro, global. Não. Não é toda a terra em si, global, não. Todo mundo é uma linguagem de figura que nós usamos hoje. Ide por todo mundo, quer dizer, aonde tem pessoas. Porque você acha que naquela época os discípulos viriam para cá fazer o que aqui? Eles nem sabiam se existia esse lugar. Eles nem sabiam que iria existir América, Europa. Não fazia mal, não tinha sentido. Só tinha mato aqui. Nesse século I aqui, hoje aqui onde nós vivemos, só tinha mato, água e terra e os animais e mais nada. Então você tem que entender isso. Se ele falou ide por todo mundo, ele está falando com os discípulos. Aquela região onde existia a Ásia Menor, um povo da Arábia, os romanos e outras nações antigas. Somente onde tinha pessoas. Porque para que eles iriam para lugares que não tinha pessoas? Eles iam pregar para quem? Para os animais? É isso que você tem que entender. Linguagem de figura, o que é? É quando você faz uma festa e diz assim, eu quero que venha todo mundo. Mas vem todo mundo para a tua festa? Porque se viesse todo mundo para a tua festa, a sua casa não caberia. Nem que você montasse um grande estádio de futebol, não caberia todo mundo. Porque no mundo inteiro global, em geral, são muitas pessoas. Agora você entende o que é linguagem de figura? É isso. Você diz, pode convidar todo mundo para vir, mas vem todo mundo? Não, é só uma força de expressão que você usa.
Convidar todo mundo quer dizer, pode vir toda a família, todos os amigos, entendeu? É uma força de expressão, não é que vai vir todas as pessoas do mundo. Assim é o que Jesus fala aqui. Pregue a todo mundo, quer dizer, pregue a todas as pessoas que existem nessa época. A Bíblia não tem como detalhar as coisas, por quê? Porque na época não havia o poder da escrita, não havia estudos, não haviam, como tem hoje, muita tecnologia, não havia alfabeto. Essa aqui que nós lemos já foi toda organizada pelos católicos na ordem deles alfabética. Dando nome, dando letra, dando capítulos, dando vírgula, dando tudo. Mas na antiga Bíblia dos judeus, não. Entendeu? Não. Você veja que na época de Jesus não tinha essa Bíblia aqui. Não tinha esses livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. E nem as epístolas, nem Apocalipse. Não tinha nada disso. Só tinha a Torá. Só existiam os Pentateucos, os 5 primeiros livros. Só existiam os livros de Moisés na época de Jesus. Preste atenção. Não pense que ele pregava isso aqui que ele fala, não. É por isso que você não entende a Bíblia. Porque você não consegue se encaixar em uma coisa que já existiu há milhares de anos. E que não tem como ser hoje, porque se fosse para vir hoje, a Bíblia aqui falaria de futuros. Você está me entendendo? Se o Apocalipse da Bíblia fosse para o futuro, você acha que ele iria falar em espadas? Porque é só o que você vê aqui. João escreve sobre espadas. Pessoas morreriam a espadas. Que até aqueles que traspassaram Jesus, aqueles soldados que encravaram uma lança em Jesus, veria ele vir. Olha só, veja só isso. Se você ler o Apocalipse, você vê que não tem nada para o futuro. Se você ler as cartas de Paulo, se você ler as mensagens de Jesus de Nazaré, nos livros históricos, não tem nada para o futuro. Ele não fala, e vocês que falarão no celular, ele não fala aqui. E vocês que verão as palavras na televisão, e vocês que vivem aí andando nos seus carros, e vocês que andam de avião, não tem. A Bíblia aqui não fala de avião, não fala de carro, não fala de trens, não fala de tecnologia, não fala de internet. Você acha que? Porque se o Apocalipse fosse escrito, tivesse sido escrito para o futuro, o que teria escrito no Apocalipse então? Você acha então que no futuro, onde a tecnologia aumenta mais ainda, onde cada vez mais as pessoas estão se descobrindo, estão se inovando, é inovação o tempo todo. Robôs que falam, luzes que se acendem só com um bater de palmas. Tudo se inovando, meu amado. Câmera de todo jeito. O povo cada vez mais descobrindo as coisas. Aí você acredita que no futuro, porque você veja que desde a reforma protestante para cá, preste atenção, que vem muitos evangélicos falando da volta de Jesus. Jesus está voltando, irmão. Jesus vai voltar. Quando muitos evangélicos começaram a descobrir a Bíblia e lendo o que está escrito sem entender, totalmente o contrário, ficavam pregando para o povo. Jesus está voltando, aceita Jesus. Ele está vindo, ele vai vir no dia tal, ele vai vir no mês tal. E muitos já disseram isso, que ele viria, o mundo ia se acabar em 2012, o mundo ia se acabar em 2000, Jesus ia voltar em 2016, não sei o que, e todo mundo falando. E toda vez que acontecia uma desgraça no mundo, era a grande tribulação, Jesus estava voltando e nunca voltou. E desde o ano 70 para cá, quando começou no século 5, 6, 7, 8, que a Igreja Católica começou a trabalhar em cima da Bíblia, que trouxe dízimo como dinheiro, que trouxe tudo para enganar o povo, os evangélicos também adotaram. E desde lá para cá, olha quantos séculos já se passaram. Você veja que já se passaram muitos séculos, mais de 20 séculos, e o povo falando que Jesus está voltando. Jesus está voltando, Jesus volta, e nunca voltou. Porque é tudo mentira. Você tem que acreditar nisso, você tem que ver o quanto as pessoas têm vivido a mentira neste mundo. O quanto as pessoas têm sido enganadas nesse mundo, acreditando nessa mentira da grande tribulação, da volta de Jesus, que ele já voltou, meu amado. Ele já voltou, entenda. Tudo que está escrito aqui, ele já voltou. Pelo amor de Cristo, entenda.
Eu vou citar para vocês algumas coisas, porque, na verdade, a volta de Jesus e a grande tribulação tem sido tudo mentira pelos evangélicos. A igreja evangélica vem mentindo há muitos anos para o povo sobre a vinda de Cristo. Você sabia disso? Há muitos anos. O tempo está passando e eles não conseguem explicar que Jesus já veio. Eles não aceitam. Eles dizem que vai vir a terceira vida. Não vai ter a terceira vida de Cristo e vai ser erguido outro templo. Não vai ter terceira. Porque se tivesse terceira vinda, se tivesse outra tribulação além da que teve em Jerusalém, entre os anos 66, 67, 68, 69 e o ano 70, porque a grande tribulação deu início em 66 com Nero. O Nero louco, né? O imperador Nero. Leia a história que você vai entender. O imperador Nero aconteceu ali, porque todo o evento era para Jerusalém. Desde Isaías até Malaquias, que os profetas, todos eles, desde o profeta Isaías, e vem com todos os outros profetas até Malaquias, tem falado, leia a Bíblia, o evento para Jerusalém. A grande tribulação. Até Moisés já tinha profetizado já, em Deuteronômio 28. Ele pregou, mostrou para o povo o que ia acontecer no futuro. Então, tudo para Jerusalém. O povo sendo morto a fio de espada, queimados. Você acredita que vai voltar tudo isso para que tenha outra tribulação? Jesus falou que não haveria mais tribulação. Essa era a única. Essa seria a pior de todas. E nunca mais haveria. Então você chama Jesus de mentiroso. Os evangélicos dizem que Jesus é mentiroso. O tempo todo os evangélicos chamam Jesus de mentiroso, de falso. Por quê? Porque eles querem futurizar a Bíblia. Não dá para futurizar. Como é que você acha que o Apocalipse vai acontecer no futuro? Era assim os evangélicos do passado. Os evangélicos do século XIV, do século XV, do século XVI. Os evangélicos do século XVII. Os evangélicos do século XVIII também diziam que Jesus está voltando, que o Apocalipse vai acontecer, que vai vir o anticristo, que vai vir o homem da iniquidade, que vai vir não sei o quê. E cadê? E nunca veio. E eles já morreram. Muitos, milhares de evangélicos já morreram acreditando e nunca viram. E hoje do mesmo jeito. Desde o ano passado, desde o ano 2000 para cá, que eu vejo os evangélicos falando, é a volta de Jesus, é Jesus voltando. Aí chega essa pandemia desse vírus no Brasil e no mundo, e o povo diz, é a volta de Jesus. E você viu ele voltando? E está acabando o vírus e ele voltou? É tudo mentira. Pelo amor de Deus, pessoal, preste atenção. É tudo mentira, não faz sentido, porque a Bíblia aqui, ela não fala de futuro. O Evangelho da graça de Cristo, nas cartas de Paulo, começando de Romanos até Hebreus, é que ele traz para nós, aqui que somos os gentios do nosso século, esse Evangelho. Que nós somos justificados, santificados, abençoados, libertos, através do sangue de Jesus, lá no ano 33. Do primeiro século, olha só, desde o primeiro século. Quando Jesus derramou seu sangue na cruz, que ele nos deu esse direito. Nós nem existíamos ainda. Nem existíamos. Só para você ter uma ideia. Não existíamos ainda. Mas Cristo já havia se revelado para nós. Antes de virmos ao mundo. Então, meus amados, é isso que você tem que entender. Vamos lá. Porque se o Apocalipse, na verdade, fosse escrito para o futuro, ele não falaria aqui de dragões. Olha só como é tudo para o judeu. Porque só os judeus entendiam isso aqui. Dragão, serpente, mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, ou a besta que emerge da terra, uma besta que vem do mar. Tudo isso eram exemplos de homens poderosos da época, como Herodes, os reis, os imperadores romanos, desde o primeiro até o oitavo imperador, da dinastia deles, da dinastia imperial dos romanos. Tudo isso são esses dragões da Bíblia, essa besta que João descreve aqui, viu? Que dominava o povo. E nessa época aqui que João estava
escrevendo o Apocalipse, olha só, preste atenção aqui. Quando ele está escrevendo o Apocalipse, é no ano 68. Ele estava preso numa ilha chamada Pátimo. Foi quem que colocou ele lá? Foi Nero. Nero, antes de Nero morrer, mandou decapitar Paulo. Paulo estava preso numa prisão domiciliar. Então ele manda buscá-lo da sua prisão e decapita ele, cortando-lhe a cabeça. Pronto, morreu Paulo. Paulo, no ano 68, foi decapitado. E ele pega João, porque Jesus falou que João ficaria para ver ele voltando. E coloquei ele nessa ilha de Pátimo. E lá João tem essa visão. O anjo chega para ele e manda ele escrever o Apocalipse. Ele escreve o Apocalipse no meio da tribulação. Ali estava acontecendo já a tribulação. Porque começou no ano 66. Entende? Começou no ano 66. Aí foi até o ano 70. No ano 70, o filho do outro imperador, que Nero morreu em 68, e assumiu Vespasiano. Flávio Vespasiano assumiu o lugar de Nero. E ele começa a imperar, né? Mostrar o seu poder. Muito mal esse Flávio Vespasiano também. E ele com seu filho, o general Tito, passam a invadir Jerusalém. Jerusalém é pisada, é sitiada. Jerusalém. Entendeu? Então, se fosse para o futuro, João teria escrevido o quê? E nos séculos que virão, que Jesus vai demorar a voltar, olha só, porque ele fala que em breve Jesus voltará. Esse eu estou à porta, estou voltando, breve eu voltarei. Ah, mas porque a Bíblia fala que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, já falou o apóstolo Pedro. Meu amado, é linguagem de figura. É linguagem de figura. Se você acredita que 1000 anos para Deus é como um dia, então você acredita que Paulo viveu 1000 anos? Ou vai viver mais de 1000? Porque já se passaram. Já estamos em 2021. São mais de 2000 anos já que isso aqui foi escrito. Como é que você pode explicar isso? Me diga. Como é que vocês podem acreditar numa mentira dessa? Que já se passaram mais de 2000 anos que isso aqui foi anunciado. Lá em Jerusalém. Todo esse evento aqui, tudo que foi anunciado aqui na Bíblia, foi só em Jerusalém. Foi lá em Israel. Era para eles que Jesus estava falando e os apóstolos. Não era para nós. Aqui não tem dizendo no Brasil acontecerá fome e não fala nisso. Todo evento é para Jerusalém, você pode ver. Todo evento. O profeta Daniel já falava isso no cativeiro em Babilônia. E ele fica muito triste em jejum há 21 dias por causa disso. Essa visão que ele recebeu. Que seriam 72 semanas. De lá, Daniel, do cativeiro de Babilônia, recebeu essa visão do anjo, que seriam 72 semanas de aflição e sofrimento do seu povo, até a vinda do Messias, até a vinda do Filho do Homem nas nuvens, né, do juízo. 72 semanas, equivalente o quê? A uns 3,5 anos ou 4 anos. Então, como é que essas 72 semanas vão se cumprir agora, ou amanhã, ou depois? Como? Se fosse para o futuro, o anjo diria para Daniel que seria o quê? Porque Daniel, daqui a mais de 20 séculos, o povo vai sofrer, o povo vai ser morto, o povo vai ser queimado. Mas não. 72 semanas, meu irmão, linguagem de figura, segundo o calendário dos judeus, e não o nosso hoje. O nosso aqui é grego-romano, o nosso calendário, mas o calendário dos judeus é outro. Não diz respeito a isso aqui, não conta conosco. Você preste atenção no que eu estou lhe falando. A visão que Daniel recebeu, lá em Daniel capítulo 9 e no capítulo 10, que se passariam 72 semanas até Jerusalém ser destruída. Preste atenção. De lá para cá, já se passaram 20 séculos. Que 72 semanas é essa? Como é que você pode futurizar a Bíblia? Se Daniel estava antes de Jesus, antes, no cativeiro em Babilônia, era antes de Cristo. Quer dizer, não faz sentido. Você está me entendendo? Olha o erro. O quanto os evangélicos não entendem o que está escrito na Bíblia. Eu quero citar para vocês aqui alguns versículos, tá?
Porque todos os teólogos, sociólogos, arqueólogos, líderes religiosos, não têm a revelação da graça de Cristo. Os discípulos e os apóstolos estão vivos ainda para que o que eles estão falando aqui aconteça no futuro? Você acha que o apóstolo Paulo, o apóstolo João, estão vivos ainda para ver Jesus voltar, como diz os evangélicos? Porque Jesus disse que eles viriam. Paulo, ele cita aqui na Bíblia que nós, os que ficarmos vivos, nós. Você tem que entender como é que se escreve uma carta, como é que se escreve uma história. Se eu escrevo uma história num livro ou uma carta e eu digo assim, nós iremos viajar amanhã. Nós, se eu digo nós, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu estou me incluindo na carta, na história. E se eu estou me incluindo na história, eu estou vivo. Porque se eu escrevesse uma carta para o futuro, onde eu não estaria vivo, eu não ia me incluir, porque eu não ia ressuscitar. Ou eu iria viver milhões de anos até o dia dessa carta. Você entendeu agora? Se eu escrevesse uma carta para o futuro, onde eu não estaria vivo, eu diria o quê? E vocês que estarão aí irão viajar para esse lugar. Mas só que a carta diz que eu digo assim, nós. Se eu digo nós, eu estou no meio, eu faço parte. E aqui está escrito assim. Paulo ele diz, e nós. E nós. Nós. Se ele diz nós, é porque ele está participando. Então não é para o futuro. Paulo está vivo até hoje? Para fazer parte de tudo que vai acontecer, como você diz? Responda para mim. Olha o que Jesus fala aqui. Vamos ler alguns versículos. Mateus 16. Preste atenção. O erro de vocês, evangélicos, quando não sabem ler a Bíblia. Mateus 16. Olha só. Leia comigo aqui, ó. Mateus 16, 27. Mateus, livro histórico de Jesus de Nazaré. Capítulo 16, versículo. Porque o Filho do Homem virá na glória. Olha o que Jesus está falando para os judeus. Não é para mim e nem para você. É para os judeus. Olha o que ele diz aqui. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos. Olha só como era a antiga aliança. E então dará a cada um segundo as suas obras. Está vendo como é a antiga aliança? É a antiga aliança porque na nova não tem obras, não tem mais a lei. Como é que Jesus vai voltar ainda e vai querer que você dê conta das suas obras? Como é que disseram para você que você vai ir diante de tribunal e Deus vai mostrar as tuas obras, vai procurar teu nome no livro da vida, que nem diz no Apocalipse, e os que não foram achados foram jogados no lago de fogo? Isso ali era o juízo final. O nome já diz tudo. Juízo final. Se é juízo final, era o último juízo. Era o último juízo por causa da lei. Porque na Bíblia teve outro juízo. Não era o final, mas teve outros juízos. Entendeu? Então, como é que é isso aqui? Não temos obras hoje. É a lei. Aliás, é a graça. É a lei do Espírito de vida. Na graça não tem obras. Então, é do antigo mesmo. Não é para nós. E ele diz assim, ó, no versículo 28, ó, em verdade eu vos digo que alguns há. Olha o que Jesus está falando aqui para os judeus. Ó. Ele está falando para os judeus aqui, ó. Nessa época aqui do primeiro século, há mais de 2000 anos atrás, Jesus fala assim, ó, em verdade eu vos digo que alguns há dos que aqui estão. Se Jesus está falando, ele não está vivo aqui? É Mateus aqui. Está contando a história de Jesus de Nazaré. Ele está vivo ou está morto aqui? Aqui ele está vivo. Olha só. Aqui ele está vivo. Primeiro século, meu amado. Olha só quantos anos já se passaram que Jesus falou isso aqui. Mas ele está falando o que aqui? Olha o que ele está falando. Em verdade eu vos digo que alguns há dos que aqui estão. Se ele está falando que aqui estão, é porque estão lá com ele. Você está lá com ele? Você está lá? Você tem mais de 2000 anos de idade? Não tem. Essas pessoas que ele está falando aqui estão vivas até hoje? Não estão, pessoal. Ninguém vive mais de 2000 anos.
João viveu até 100 e poucos anos, João, apóstolo. Olha só o erro. Em verdade vos digo, em verdade, Jesus falando, ó, que alguns do que aqui estão, que não provarão a morte, que não morrerão, ele falando, ó. Tem alguns aqui que estão comigo aqui, Jesus falando, naquela época lá, falando com o povo de lá, que não morrerão. Presta atenção. Até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Deu para entender agora? Agora me explica. Você que é teólogo, que é sociólogo, você que é inteligente, que é estudado, você é líder religioso que mente para o povo, dizendo que Jesus ainda vai voltar, que vai vir grande tribulação. Me explica isso aqui. Me diga. Explica para mim isso aqui. Ele diz que muitos do que aqui estão não morrerão até que vejam. Quer dizer, muitos que estão lá com ele vão ver ele vindo voltando. Então, se esses que estão lá em pleno primeiro século da era cristã, se esses que estão lá, ele está falando aqui, não vão morrer até ver ele vir, você quer dizer então que essas pessoas estão vivas até hoje? Há mais de 2000 anos? É impossível, você não acha? Hã? Então me explique isso aqui. Você está me entendendo agora? Entendeu? Quando você vai lá em Mateus capítulo 10, o que é que Jesus vai falar em Mateus capítulo 10? Vamos lá. Mateus 10, 23, ó. Olha só o que ele fala aqui, Mateus 10, 23, ó. Olha só o que ele fala aqui para os discípulos. Preste atenção. Aqui Jesus estava vivo, os discípulos também estavam vivos aqui, viu? Em pleno primeiro século, ó. Mateus 10, 23, ó. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, Jerusalém, fugir para outra. Olha só. Porque em verdade eu vos digo que não achareis. Olha só. Que não, ó, em verdade eu vos digo que não acabareis. Ele diz, ó. Em verdade eu vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Olha só. Jesus fala para eles, olha, vocês vão ser perseguidos. Mas quando alguém perseguir vocês, vocês vão fugir para outra cidade. Vocês vão sair de Judá e vão para a Samaria, ou Samaria não, porque não era para ir para Samaria, né? Vocês vão sair de Judá, vão para Galileia, vocês vão para outra cidade. Porque vocês não vão, ele diz aqui, ó, porque em verdade eu vos digo que vocês não vão acabar de percorrer todas as cidades de Israel até que eu venha. Eu lhe pergunto, os discípulos estão vivos até hoje? Estão correndo lá em Jerusalém ainda? Estão andando, procurando as cidades ainda de Jerusalém, hoje ainda? Porque aqui está dizendo que eles não vão parar de procurar. Que vocês não vão parar até que eu venha. Quer dizer, você veja que Jesus queria que eles falassem a todo o povo de Israel. E ele fala de novo aqui, ó. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer, que vocês não vão, enquanto vocês não andar em todas as cidades pregando o Evangelho, eu não vou voltar. Olha só, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Me explica agora, meu amado. Os discípulos estão vivos até hoje, percorrendo as cidades em Israel? Responda para mim. Os sumos sacerdotes aqui que condenaram Jesus estão vivos lá em Jerusalém? Jesus vai ser crucificado de novo? Me diga. Responda para mim. Como é que você diz que Jesus está voltando? Que vai ter grande tribulação? Se ele está falando aqui, ó, vocês não vão acabar de percorrer até que eu venha. Enquanto vocês não percorrerem, eu não vou voltar. Então, se você diz que Jesus ainda vai voltar, os discípulos estão vivos hoje. Estão vivos hoje, lá em Jerusalém, procurando as cidades para falar de Jesus. Não faz sentido. Não faz sentido. Quando você vai em Lucas 21,
que diz aqui em Lucas 21, ó? Você vai em Lucas 21, né? Vamos lá. Lucas, livro histórico de Jesus de Nazaré. Lucas 21, 21. Do 12 ao 24. Vamos ver o que diz aqui, ó. Jesus fala assim, ó. Lucas 21, capítulo 21, versículo 12. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas. Olha só, Jesus está falando aqui, nessa época aqui, ó, com os judeus, que antes de tudo acontecer, eles vão ser pegos, vão ser presos e vão ser lançados nas sinagogas. Olha só. E as prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir e nem contradizer todos quantos se vos puserem ou puserem. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregue, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém, olha só como o evento só era para Jerusalém. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Entendeu? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela, saiam. E os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão, olha só, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete, e cairão ao fio da espada. Se você diz que a grande tribulação, meu amado, é para o futuro, você vê algum soldado com espada hoje? Porque aqui diz, Jesus fala que eles vão cair ao fio da espada. O povo vai voltar lá no passado e trazer os romanos, os soldados de Herodes, com espadas e lanças para perseguir você? Faz sentido isso aqui quando você entende as coisas? Não faz sentido. Aqui está dizendo que o povo cairiam ao fio da espada, seriam mortos. Jesus está falando isso aqui. Entendeu? Então, você acha que os soldados que ultrapassaram aquela lança, né, que traspassaram aquela lança em Jesus estão vivos hoje? Né? Porque em Apocalipse, capítulo 1, vamos lá, Apocalipse comigo aqui. Apocalipse, capítulo 1. Vamos ver o que diz aqui. Apocalipse, capítulo 1. Diz assim, ó. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, ó. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que ultrapassaram. Entendeu? Olha só, eis que todo olho verá, e até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Entendeu aqui? Até os que o traspassaram. O que quer dizer a palavra traspassaram? Aqueles soldados que bateram em Jesus, que feriram Jesus, aquele que feriu ele com a lança, foi o que o traspassou. Traspassar quer dizer penetrar, furar, ferir.
injetar uma lança na pessoa ou uma espada. Então, até mesmo, eis que todo olho verá, e até mesmo aquele que os traspassaram, e todas as tribos. Que tribos eram essas? As tribos de Israel. Hoje você vê alguma tribo? No futuro terão tribos para ver Jesus vindo? Está aqui, ó. Como é que você diz que o Apocalipse é para o futuro? Não é para o futuro. E aqui no 11, o que é que o anjo manda João fazer, ó? Ele diz aqui, ó, versículo 11 do Apocalipse capítulo 1. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vê, o que tu tá vendo, João, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Naquela época. Por quê? Porque o evento estava acontecendo, toda a tribulação, e as igrejas da época que existiam na Ásia Menor tinham que saber o que estava acontecendo. Por isso que João escreve aqui e manda. Porque ele diz, ó, no versículo 9, é o João que também sou vosso. Ele está dizendo que também sou o quê? Olha o que João fala aqui. Eu sou vosso quê? Irmão e companheiro na tribulação. Olha só, João está participando da tribulação. Se aqui ele diz que é nosso companheiro, que é nosso irmão e companheiro na tribulação, João está vivo, ele mora na tua casa, ele mora vizinho à tua rua lá. João está vivo até hoje, há mais de 2000 anos, esperando Jesus voltar. Porque se fosse assim, se o Apocalipse fosse para o futuro, era para João estar vivo. Era para os soldados romanos que traspassaram Jesus com a lança estar vivo. Porque ele diz aqui no versículo 7 do capítulo 1 de Apocalipse que até o que os traspassaram verão ele vir. Então me diga, me explica aqui. João está vivo? Me diga. Não, mas vai ter a outra tribulação com a terceira vinda de Cristo. É mesmo? Vai ter outra tribulação com a terceira vinda de Cristo, mas Jesus falou, meu amado, que não existiria mais outra tribulação. Entendeu? Outra, olha só. Veja o que diz aqui, ó. Mateus 24, versículo 21. Se vai ter outra tribulação, se vai ser vinda a terceira, se vai ter a terceira vinda de Jesus, você está chamando Jesus de mentiroso? Quer dizer que Jesus foi mentiroso? Jesus aqui está mentindo? O que ele falou não é verdade? Porque ele fala assim, ó, Mateus 24, 21, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve no princípio do mundo até agora, e nem nunca jamais haverá. Você entendeu? Jesus está dizendo aqui que vai ter grande aflição, uma grande tribulação que vai vir, como nunca houve no começo do mundo. E nem nunca mais haverá. Se ele está falando que não vai mais ter, como é que os evangélicos dizem que vai vir grande tribulação ainda? Se já teve. Perdão, irmãos. Me responda agora você. Me diga. Como é que você me explica isso? Ah, mas vai vir outra tribulação. Vai ter a terceira vinda de Cristo. Se vai ter a terceira vinda de Cristo, como diz os evangélicos, como é que ele diz aqui que nunca mais haverá essa tribulação? Ele está falando aqui, ó. Porque haverá, então, grande aflição, tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E nem tampouco nunca mais haverá. Não vai ter mais, meu amado. É palavras de Jesus, ele não é mentiroso. Eu creio no que o Senhor Jesus fala. Você não crê? Eu creio. Entendeu? De acordo com os judeus, vir sobre as nuvens era juízo. Quando Jesus fala que vem sobre as nuvens, é juízo. Por que é juízo? Porque você sabe que quando acontece uma confusão na tua rua, essa linguagem de figura. Aí o pessoal fala o quê? Tem uma confusão no campo de futebol, briga de torcida, briga na tua rua, num bar. Ih, fechou o tempo aqui. Não é assim que o pessoal fala? Porque vir sobre as nuvens era isso. Era quando fecha o tempo, o sol se escurece, né? O tempo fica fechado. Entendeu? Quando fechava o tempo naquela época lá, de uma cidade, por exemplo, aquela cidade, ela ia ser atacada por outras nações, por outro exército, né? Naquela época, o que acontecia? Sobre aquela cidade, as nuvens ficavam escuras. Você está entendendo? Sobre aquela cidade, as nuvens ficavam escuras. Sobre aquela cidade. Por quê? Porque
era matança, iria haver uma invasão. Isso era juízo. Entendeu? Se você quiser entender mais sobre isso, aqui em Ezequiel 30, Ezequiel capítulo 30, versículo 17, vai dizer assim, ó: os jovens de Aven e Pizete cairão à espada, e as cidades irão em cativeiro. Olha só, isso aqui é Ezequiel profetizando contra o Egito. É uma profecia contra o Egito, a destruição do Egito. E em Táfne se escurecerá o dia. Aqui, ó. Quando eu quebrar ali o jugo do Egito, e nela cessar a soberba do seu poder. Uma nuvem a cobrirá, e suas filhas irão em cativeiro. Tá vendo aqui? Assim executarei juízos no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. Então, o sol escurecer, a lua não dá claridade, como diz em Apocalipse e em vários outros capítulos da Bíblia, dos livros, é juízo. Jerusalém ficou negra, escura, era o juízo. E a nuvem baixando com Jesus era trazendo juízo sobre a terra. Todas as vezes foi assim, quando aconteceu no dilúvio de Noé, que foi o primeiro juízo, quando teve lá também no Egito, quando teve também em Babilônia, como teve também em Sodoma e Gomorra. Quer dizer, eram juízos. E esse juízo para Jerusalém era o último juízo. É por isso que é chamado de juízo final. Se é juízo final, porque não tem mais. Era o último juízo. Então era isso. Vim sobre as nuvens, nuvens se escureceu. Quando há uma confusão na tua rua, o pessoal fala assim, ó: ih, fechou o tempo. O que é fechar o tempo? Fechar o tempo é quando fica escuro, né? Na linguagem de figura. As nuvens se escurecem, o sol não clareia mais, fica tudo escuro. É como se vinha chuva. É assim. Era juízo. Para os judeus, eles identificavam o tempo escuro e o sol não dando mais o seu brilho como juízo. Isso era para os judeus. Espero que você entenda. Todo o evento era para Jerusalém. O juízo final. Entendeu? Tudo era para Jerusalém. Tudo, tudo, tudo. Você pode ver na carta, né? A epístola de 1 Pedro. Você pode ver o que Pedro vai dizer aqui, ó. Na epístola do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, de 17, ó. Ele fala assim, ó. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque já é o tempo de começar o julgamento. Porque naquela época, antes do ano 70 aqui, certo? Antes do ano 68 também, muito antes, ó. Primeiro século, ele fala assim, ó: porque o tempo de começar o juízo de Deus já vem pela casa de Deus. Porque já é o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Pedro falando aqui pro povo, ó. E se primeiro começa por nós, olha o que ele está falando, que se começa por nós primeiro, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Começou ou não começou com eles? Se foi com eles lá, como é que você está dizendo que vai vir com nós hoje? Como é que vai ter grande tribulação e juízo? Não vai ter, meu amado. Está aqui, ó, pela casa de Deus. O que era a casa de Deus naquela época? Era o templo em Jerusalém. Tem templo em Jerusalém ainda? Não, mas vão construir o terceiro. Não vão, não existe. Já veio, Jesus já veio. Já aconteceu a tribulação da Bíblia, que era para aquele povo. Não faz sentido. Não tem como, não tem nada da Bíblia hoje aqui. Estamos numa grande tecnologia, num avanço tecnológico no mundo. Pessoas com coisas que nunca existiram. Os discípulos aqui, Jesus, os discípulos aqui, os apóstolos nunca imaginaram que haveria celulares, internet, aviões, navios, trens. Nunca imaginaram que teriam televisão. Você entendeu agora? Esse é o erro, meu amor. Olha só, e você veja que lá em Hebreus também fala. Entendeu? Hebreus também fala sobre Hebreus 10.
Hebreus capítulo 10, no 37. Ele fala assim, ó, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Entendeu? Porque ainda um pouquinho de tempo. Olha só. Quer dizer, se é um pouquinho de tempo, quer dizer o quê? Que é um pouquinho de tempo. Se fosse demorar, ele diria o quê? Porque ainda vai demorar para Jesus. Mas fala aqui que ele vai vir em pouco tempo. E pouco tempo é pouco tempo mesmo. Não adianta. Entendeu? E os tempos estão passando. E tem sido o maior inimigo dos evangélicos do tempo. Isso aqui foi escrito em 67. Na era de Cristo. Vivem falando, Jesus está voltando, a terra vai pegar fogo. É engraçado que vocês falam que a terra vai pegar fogo, né? Que isso aqui tudo vai se acabar. E ficam aí amontoando dinheiro, cada vez mais milionário, construindo templos gigantescos, maravilhosos, né? Comprando aviões, barcos, comprando apartamentos milionários, fazendo prédios e mais prédios e casas e empresas. Peraí, se você diz que essa terra vai pegar fogo, que tudo isso vai se acabar, como é que você fica aí juntando tanto dinheiro? Me diga, como é que você fica pedindo que o povo dê mais, se vai se acabar? Como é que você diz que o povo não pode se apegar a coisas materiais, porque tudo isso vai ficar por aí, porque tudo isso vai se acabar? Mas você quer, né? Você quer cão guloso, você que diz que é líder religioso, que é pastor. Você não para de pedir do povo. Se você diz que essa terra vai pegar fogo, então me diga uma coisa, por que você não pega tudo que você tem e dá para os pobres? Dê para mim. Dê para mim. Dê para mim seus carros, suas empresas, seu dinheiro, deposite na minha conta lá, eu vou agradecer muito. Tá? Porque a terra não vai pegar fogo? Não vai se acabar tudo? Então pare de construir. Pare de juntar dinheiro. Diga pro povo, não precisa mais de trazer dízimo, uma oferta não, porque a terra vai pegar fogo, mas cadê que eles fazem isso? Olha a grande mentira. Se vai tudo se acabar como eles falam, se vai a terra pegar fogo como eles falam, por que eles não param de pedir oferta, de pedir dinheiro, de fazer campanha? Por que eles não param de comprar, de construir coisas milionárias? É tudo mentira, meu amado. É para confundir a tua mente, você fica iludido com o que eles falam, porque você não tem o conhecimento da graça de Cristo. Você está me entendendo? Que você não tem o conhecimento. Essa é a verdade. Agora me diga uma coisa. Onde mora João? Me explica isso. Só para terminar, eu quero falar uma coisa aqui para você. Só para terminar. Só para terminar, porque os evangélicos falam que Jesus está voltando. Né? Há muitos anos que falam isso. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Aqui, no livro histórico de Jesus e de João, né? É em João 21. João capítulo 21, quando Jesus Cristo ressuscita, ele reaparece aos discípulos, né? Ressuscitado. Ele reaparece, aí tá aqui, ó. Aqui ele está ressuscitado. Jesus, ele falando com Pedro, com os discípulos, né? Ele fala o que ia acontecer com eles e o que vai acontecer depois. Então, aqui no capítulo 21 de João, no versículo 20, no versículo 19, e diz assim: e disse isto, significando com que morte havia ele, né, de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Jesus estava conversando com os discípulos. Você pode ler o capítulo todo que diz, ó. Entendeu? Ele fala com Pedro, fala com os outros. E depois ele diz assim: vem, vocês me sigam. Aí no 20 diz assim: Pedro, voltando-se, viu que eu segui aquele discípulo a quem Jesus amava. Quem era o discípulo que Jesus amava? Que a história conta era João. Era João que Jesus mais amava. E que na ceia ele colocava a sua cabeça sobre o peito de Jesus e que dizia: Senhor, quem é que vai te trair? Né? João perguntava para Jesus. Era muito amado. Vendo Pedro disse a Jesus: Senhor, e o que será deste aqui? Ó? Pedro perguntou para Jesus: o que vai ser desse daqui? Aí disse Jesus: se eu quero, me explica isso aqui, vocês. Me explica, pelo amor de Deus. Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Segue-me, Pedro. Se eu quero que ele fique. Olha o que Jesus falou aqui. Eu quero que ele fique até que eu venha. Se Jesus está falando aqui
que era para João ficar até Jesus vir, onde mora João? João está vivo hoje, há mais de 2000 anos, para ver Jesus voltando de novo? Não tem sentido, meu amado. Não tem coerência. Está aqui. E os discípulos ficaram pensando que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não lhe disse que ele não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Jesus disse, eu quero que ele fique até que eu venha. E em Apocalipse, capítulo 1, João fala exatamente isso. Sobre o testemunho de Jesus. Ele fala isso. João escrevendo o Apocalipse. Porque o Apocalipse não é para o futuro. Entendeu? É isso que eu quero que você entenda. O Apocalipse não é para o futuro. De maneira nenhuma. Não é para o futuro. Porque se fosse para o futuro, meu amado, tem templo em Jerusalém para João medir? Apocalipse capítulo 11. Deus manda, o anjo fala, João, pega uma caniça, uma vara e mede o templo em Jerusalém. E o altar que o povo adora. João está vivo? Nos futuros de vocês, ele vai estar vivo também para medir templo? Como? É tudo para aquela época. O Apocalipse não é para o futuro. Nunca foi para o futuro. Se fosse para o futuro, falaria do futuro. Você não acha nada do futuro aqui em Apocalipse. Você acha? Ou você acredita nessa mentira, dessa novela que tem aí, chamada Apocalipse, que os cães gulosos criaram, inventaram para enganar você? Que aquilo é o anticristo, que o povo some, que o povo não sei o quê. Nada disso, meu amado. Nada disso. Soldados com metralhadora, homens de terno, de gravata, tudo. Nada disso. Jesus falou que eles seriam mortos ao fio da espada. Que quem estivesse em Judá não fosse para outro lugar. Quem estivesse fora de Jerusalém não entrasse nela. Era tudo para Jerusalém. As cartas que João escreveu às 7 igrejas eram da Ásia Menor, Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira. Não fala de Brasil, não fala de Europa, não fala de América. Só fala daquela época, daquela região. O primeiro século da era cristã. Eu espero que você tenha entendido, em nome de Jesus, o que é a Bíblia. Meu amado, hoje, na graça do Senhor Jesus Cristo aqui, em pleno século XXI, o povo ainda tem sido enganado com tanta tecnologia, com tantos meios de você descobrir a verdade. Pesquisa, estuda. Tudo que eu falei para você aqui é de dentro da Bíblia. Agora você não acredita porque sou eu que estou falando. Se fosse teu pastor, se o teu pastor na tua igreja, o teu bispo, o teu líder religioso subisse no altar e falasse para você assim, meus amados, Jesus já voltou, ele não vai voltar mais. Já aconteceu. Estamos na graça. Você não precisa mais dar dízimo, não, porque o dízimo era dos judeus e era alimento. Acabou isso, viu? Eu digo uma coisa, você iria ou não iria acreditar? Iria sim. Por que você iria acreditar? Porque era o teu pastor falando. Mas como sou eu que estou falando, você não acredita. Mas o que eu estou falando não vem de mim. Essa é a razão porque os evangélicos não creem em Jesus. Evangélico não crê em Jesus. Evangélico não segue Jesus. Evangélico segue pastor. Evangélico crê em pastor. Não crê na Bíblia. Só crê na Bíblia quando o pastor fala. Você só obedece alguma coisa na Bíblia quando ele fala. Ainda é contra Cristo ainda. Tudo da lei, tudo da antiga aliança. Eles vivem manipulando o povo, usando a antiga aliança contra Jesus Cristo, nosso Senhor ressuscitado. E você não enxerga isso. Só porque sou eu que estou falando, um Zé Ninguém, só porque eu não sou nada, aí você me julga, me condena porque eu não sou teu pastor? Eu não sou o teu bispo, líder religioso, que te engana o tempo todo, que tem enriquecido as custas do teu dízimo e da tua oferta? Igrejas que se dizem de Deus, com maquininha para passar cartão. Já pensou? Isso é igreja, é um comércio, é um centro comercial, é uma loja, é um shopping. Não é igreja coisa nenhuma, vendem tudo.
é bazar de roupa usada na porta, é banquinha com bolo, com chocolate, é comida e vende tudo para dar para o pastor. Tudo que é vendido nas portas das igrejas é dado ao pastor. É o pastor que quer, que ele diz que é para ajudar na obra. Mentira! Não, mentira. E esses bestas, que eu digo assim com toda certeza, bestas, pessoas que não conhecem a verdade, cegos, ignorantes, escravos desses homens, são escravos de homens, negando Cristo, chamando Jesus de mentiroso, fazendo tudo o que eles mandam, criando campanha de resgate, resgatar os que estão perdidos, resgatar os que saíram da presença de Deus. Ninguém sai da presença de Deus, porque a presença de Deus abrange todo o mundo. A presença de Deus, ela abrange. A presença de Deus é assim, ó, todo mundo na palma da mão do Pai. Como é que você sai da presença dele? Já dizia Davi em Salmos: para onde eu irei, Senhor? Para onde eu me esconderei da tua face? Se eu descer lá no abismo, o Senhor está lá. Se eu botar minha cama no inferno, o Senhor está lá. Se eu subir o céu, lá é o teu trono. Se eu for no outro lugar, o Senhor, em todo lugar o Senhor está. Como é que eu vou fugir do Senhor? Me diga. Saiu da presença de Deus, perdeu o Espírito Santo, ninguém sai da igreja, você é a igreja. Ninguém se desvia de Deus. Como é que você vai se desviar? O que é se desviar? Se desviar é você vai por um caminho e daquele caminho você vai para outro caminho. Isso é se desviar. Mas na presença de Deus, como é que se desvia? Para qualquer lugar que você for, Deus está com você. Para onde você for, o Espírito Santo te acompanha. Tudo mentira. Milhares de anos, há muitos séculos, o povo evangélico vem sendo enganado. Jesus está voltando, grande tribulação, isso aconteceu, Jesus está vindo, Jesus não sei o que, tudo mentira. E criam leis, e criam fábulas, arrancam o dinheiro das pessoas, com maquininhas no futuro. Olha só, como é que essa terra vai pegar fogo? Como é que tudo vai se destruir, que Jesus está voltando? E eles com maquininha pegando teu dinheiro no cartão. Isso é uma vergonha, meu amado. Isso é uma vergonha. Entendeu? Nesse mundo que nós vivemos, negando Jesus, chamando Jesus de mentiroso. A campanha do resgate, vamos resgatar as almas que saíram da igreja. As almas que se desviaram, estão sofrendo, estão morrendo, estão não sei o que. Vai lá e você traz um, você traz outro. Quer dizer, quem é que está desviado? Ninguém. Não tem ninguém. Almas se perdem. Almas morrem. Almas não é para ser ganha, não é para ser resgatada. Se Salomão ganhou muitas almas, foi as milhares de mulheres que ele tinha. Ganhou muitas almas. Ganhar alma é ganhar as emoções das pessoas. Quando ele falou que o sábio é aquele que ganha alma, ele quis dizer o seguinte: o homem inteligente é aquele que ganha várias mulheres. Era isso que ele queria dizer, Salomão. Entenda, tinha 1000 mulheres, 700 concubinas. Não se iluda. Não se iluda com a palavra de uma pessoa que não tem coerência com o evangelho da graça. Está na Bíblia, mas não é para você. Está na Bíblia, mas não é para você praticar. Está na Bíblia, mas não tem nada a ver conosco. Não é tudo que está na Bíblia que você tem que fazer, que você tem que praticar, que você tem que crer. Não é tudo. O que você tem que crer e praticar são as palavras do Senhor Jesus no evangelho da graça, através de Paulo. De Romanos a Hebreus. É o nosso evangelho. Da nossa salvação, da nossa vida com Deus. Para nós hoje que somos gentios. Fora isso, é outro evangelho. Paulo fala em Gálatas capítulo 1. É maldito, é amaldiçoado. Aquele que prega outro evangelho além de Cristo é amaldiçoado. Está escrito em Gálatas capítulo 1. Leia. Então, meu amado, é isso que o povo tem vivido, essa grande mentira. Você está sofrendo, está passando por necessidade. Você está aí sofrendo, gemendo, não sabe o que fazer da vida. Aceita o evangelho da graça na tua vida. Aceita, diz assim: meu Senhor, eu te aceito. Meu Senhor Jesus, eu viverei agora, a partir de agora, obedecendo o teu evangelho. Obedeça, pare de fazer o que é de errado. Você é um abençoado do Senhor Jesus. Nessa graça maravilhosa, você já é abençoado. Nessa graça maravilhosa, você já é justificado, porque o sangue já foi derramado. O sangue de Cristo já te libertou. Já te abençoou, você só tem que crer e viver essa fé. Parar de praticar os erros que estão destruindo a tua vida. O que está destruindo a tua vida é os erros que você pratica.
É você viver contra o Evangelho de Cristo. Receba o Espírito de Cristo na tua vida. Vive essa fé. E você vai ver como a tua vida vai mudar. Você vai ter paz. Você vai levar o amor de Cristo para a tua família. A perturbação, os vícios, as doenças vão acabar. As coisas se acabam quando você para. Você quer ver só uma coisa? O fulano que passou 20 anos na bebida, nas drogas, se prostituindo, enganando, traindo a esposa, ou a esposa traindo. As pessoas que viveram isso tudo, quando de repente sofrem um acidente, ou então pegam uma doença por causa dos seus vícios, elas vão parar no hospital. E lá num leito de dor no hospital, estão paradas. Eu lhe pergunto, elas estão continuando nos vícios? Estão continuando traindo? Estão continuando no erro? Não. Por quê? Porque elas pararam. Pararam, infelizmente, no momento de dor. No pior momento, que não deveria, né? Deveria parar antes. Entende? Mas pararam. Isso é parar. Por que você não pode parar enquanto você está de pé? Enquanto você tem saúde? Porque o que você faz de errado vai trazer males para a tua vida. Não ofende a Deus em nada. Você está debaixo da graça. Porém, se você não obedecer esse Evangelho de Cristo, você fica longe dele. Você não tem o Espírito dele. Aí você vai sofrer. Você vai sofrer na carne. E quando morrer, terá uma morte eterna sem reinar com Jesus. Não queira isso para a tua vida, não. Jesus não é religião. Não é nessas igrejas evangélicas religiosas que você vai encontrar Jesus e viver a graça. Você vai encontrar uma escravidão. Pela cura que tu recebe, pela bênção que tu recebe, você se torna um escravo deles. E obedece tudo que ele manda. E aí você fica cego para o Evangelho de Cristo, crendo em leis de homens. Tá bom? Então, meu amado, não fique sofrendo à toa, não. Tá difícil, tá desempregado, a dor tá aí. Tem tanta gente no mundo aí, pessoal. Quantas pessoas são boas, quantas pessoas são más. Quantas pessoas estão nos hospitais agora? Quantos estão nos presídios? Por causa dos seus erros. Que só tinham que parar de fazer o que era errado. Para ter uma vida melhor, você só tem que parar de fazer o que é errado. Parar. Veja que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Hoje, Ele ressuscitou. Ele vive em nós. Ele vive em nós. Ele não vive em templos feitos por mão de homem. Não vive em nós. Agora, você só tem que aceitá-lo e viver a verdade no seu Evangelho, para que a tua vida mude. Tá bom? Fica aqui o meu abraço. Obrigado pela presença de vocês. Graça e paz a todos e até a próxima, em nome de Jesus.